Bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Doc Talk. Hoje um dia muito especial, porque nós vamos tratar dos assuntos mais falados, talvez, na saúde do mundo. Quem hoje não acha que tem algum probleminha de TDAH, em criação de filhos, quantas dificuldades que a gente apresenta numa sociedade que muda constantemente em relação a tecnologias, a comportamentos, ao modo da gente viver. E a gente trouxe dois convidados que são mais do que especiais, não é isso, Roberto? Arlete Lima e Rafael Vinhal. Bem-vindos ao Doc Talk. Esse espaço aqui é para vocês, né, tirar as nossas dúvidas, encher a gente aqui de conhecimento e trazer também muita informação para vocês que estão aí, né, nos assistindo. Bom, eu agradeço, né, pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui e eu espero realmente que eu possa contribuir, né, seja com a minha experiência enquanto profissional e enquanto mãe também, eu acho que a gente vai abordar um pouquinho essas questões também de educação parental, então é um prazer estar aqui, né, do lado do Rafael, né, uma referência para mim, um profissional que eu admiro muito, então eu acredito que vai ser bem bacana. Obrigado também pelo convite, é um prazer para mim estar aqui com vocês, conversando também com a Arlete. A Arlete é uma referência para mim, para a cidade, em psicologia, em orientação parental, então acredito que será um bate-papo muito interessante. E aí, Rafael, abril é o mês que a gente comemora o quê na medicina? Então, abril é o mês de conscientização do autismo, do transtorno do espectro autista. E por que conscientizar? Porque hoje é extremamente prevalente. Até os anos 2000 a gente tinha um autista para cada 200 pessoas. Hoje a gente fala de um autista para cada 36 pessoas. Em cada sala de aula nós teremos alguém ali dentro do espectro. Então, algo extremamente importante, prevalente e que a gente precisa estar atento para diagnosticar precocemente e intervir precocemente. Então, a gente vê na internet, né, um debate muito leigo, e eu faço parte, né, do time leigo, a maioria das pessoas estão assistindo a gente também, mas existe um debate sobre a causa do porquê que existe um número tão grande de autistas. Uma parte das pessoas ficam falando que isso é algo da nossa cabeça, assim, que as pessoas estão imputando a outras pessoas autismo para ter benefício de algo, e outras pessoas tentam colocar isso, a conta disso na internet, enfim, o que você tem a dizer sobre essa falta de, talvez, conhecimento para todo mundo, para saber identificar o porquê de ter aumentado tanto? Na realidade, o que a gente entende hoje de autismo é diferente do que a gente entendia na década dos anos 2000, nos anos 80, nos anos 60. No século passado, o autismo ele era extremamente atrelado à deficiência intelectual. Então, nós ampliamos muito o espectro e os critérios diagnósticos. E com essa ampliação de critérios diagnósticos, a gente tem diagnosticado muito mais pessoas. E o autismo não tem uma causa. Como qualquer transtorno mental, ele é de ordem multifatorial. Então, são fatores químicos, fatores sociais, fatores periparto, fatores durante o parto, fatores ambientais, fatores genéticos, hereditários. Hoje se sabe que mais de 90% do autismo ele é de herança genética. Muitas vezes genes paternos, genes maternos, que quando somados em um único embrião, essa pessoa ela apresenta essas características autísticas. Então a gente vem falando de vários níveis de autismo, nível 1, nível 2, nível 3, que antigamente a gente chamava de autismo leve, moderado, grave, e que hoje caiu por terra essa terminologia e a gente classifica por níveis de suporte, com pouca necessidade de suporte e apoio, muita necessidade de suporte e apoio, então assim a gente classifica esses níveis. E o diagnóstico ele tem se ampliado por vários motivos. Existe um mito de que vacinas elas causam autismo, mas isso é um mito, não existe nenhuma associação entre autismo e vacinação. O que existe é um aumento dos programas de vacinação a partir do final da década de 80, início da década de 90, junto com o aumento dos critérios diagnósticos e uma ampliação do diagnóstico, mas não existe nenhuma relação causal entre vacinação e autismo, mas existe, por exemplo, hoje uma relação
com prematuridade. Hoje nós investimos muito em crianças desde os 24 semanas de gestação. Então a prematuridade ela está extremamente relacionada ao autismo e várias outras questões também que vêm sendo estudadas, mas principalmente fatores genéticos e hereditários. A questão do autismo virou assim, tudo é autismo. Fulano é autista, fulano é autista. E eu vivi uma situação com a minha filha, de um amigo, que eu cheguei e falei, olha, tá acontecendo algumas coisas que eu não tô gostando, né? Não, ele é autista. E eu fiquei, gente, mas ele é autista, ele tem que ter um acompanhamento, né? Dentro da sala de aula, né? Porque tá prejudicando minha filha em algumas coisas. E aí, depois eu fiquei sabendo que não é autismo. Ele teve um grande trauma na vida, né? Então não foi o autismo, ele não é autista. E as pessoas, assim, mal informadas, né? Trazendo uma situação, assim, que não existe. Realmente eu não sei se existe questão traumática também, que mexe tanto com a criança que traz, mas assim, não é... O profissional falou que era autismo e não era autismo. Né? Era um trauma que a criança viveu muito grande e ela estava ali descontando nas pessoas. Daí a importância, né, de se fazer uma avaliação, né, bem feita, com vários profissionais, né. Hoje a gente tem vários recursos, né, onde a gente pode utilizar de uma avaliação que ela realmente vá, né, caracterizar, direcionar e identificar principalmente os critérios diagnósticos, né, porque existem ali os marcadores do neurodesenvolvimento, né, então a interação dessa criança, as fases de desenvolvimento pelas quais ela passou, o histórico dessa criança, dessa família. Então, a avaliação ela é extremamente importante exatamente para isso. Até mesmo porque os transtornos do neurodesenvolvimento também, eles têm critérios muito equivalentes. Então, na maioria das vezes, esse diagnóstico, ele também vai ser feito por um diagnóstico diferencial, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque não só engessar, né? Eu costumo dizer que a avaliação, o diagnóstico, ele é para a gente identificar, é para a gente entender o funcionamento dessa criança, desse adolescente. Hoje tem uma demanda também muito grande de diagnóstico de adultos, né? Vem buscando muito esse diagnóstico. Por quê? Porque tem sido falado mais também, a informação ela está chegando. Eu acho que também por isso o número de casos são maiores porque o acesso à informação e os profissionais que trabalham também nessa área, né? Então, o cuidado da avaliação, ele é fundamental para que a gente consiga realmente fazer as melhores intervenções, né? E no seu caso ali, né, ter uma família que se preocupa, que busca também um acompanhamento desde cedo, né, com um profissional certo, também é muito importante, o carinho, né, com essa criança. Eu vejo muito pelo lado das crianças, porque eu sou mãe, né, de 2 meninas, então acabamos de saber que nossas filhas são amigas de balé. Eu como mãe, como eu tive uma criança na pandemia, né, teve as vacinas, tudo ali, aquele pânico. Quando a Alice nasceu, eu sempre fiquei muito preocupada com o desenvolvimento dela, sabe? Nessa questão de ficar observando, de ter que tratar tudo cedo. Então, ela veio com probleminha Probleminha não, ela tinha uma linguinha meio presa, aí eu achei que tinha que dar um pique, e aí não tinha, não precisou, foi uma questão realmente que ela tem a língua grande. Então, aquelas preocupações todas, e isso é importante a gente ter, né? Com conhecimento hoje, né, do autismo, a gente tem que estar procurando sempre desenvolver os nossos filhos da melhor forma possível, né? Com carinho, atenção. E não só do autismo, né? Eu acho que todos os transtornos do neurodesenvolvimento, os transtornos emocionais, né? O pós-pandemia, ele trouxe muitos outros problemas, como transtorno de ansiedade, quadros depressivos em crianças. E quando a gente fala, né, de diagnóstico, de intervenção, eu costumo dizer que a gente precisa de entender para que os pais também estejam orientados, estejam munidos para que eles consigam oferecer o melhor para os filhos, né? Porque quando você fala, eu sou mãe, eu sou muito preocupada, mas só o fato de ser mãe, ele já coloca uma carga muito grande, né, na família, aquela questão de ser perfeito. Um diagnóstico, em muitas situações, ele traz muitas
dificuldades para a aceitação dos pais. Então, quando o diagnóstico é dado, a gente precisa ter todo um cuidado também para falar, porque sempre vem aquela coisa da culpa, né? Será de onde que veio? Será que é por mim? É a minha história? O que aconteceu, né? Então, esse cuidado, ele precisa ser muito criterioso e orientar esses pais em como conduzir. Então, não é só o diagnóstico, mas é o que eu faço com o diagnóstico, né? Quais são as potencialidades do meu filho, quais são as limitações, qual que é o funcionamento dele e quais são as dificuldades e o que pode ser feito. E aí é um trabalho de vários profissionais, não é só um, né? A gente não consegue fazer tudo sozinho, não dá mesmo. Mas você falou uma coisa interessante, que você se preocupou com o desenvolvimento das suas filhas, e isso é muito importante, porque às vezes a gente leva aos profissionais, pediatras, apenas para avaliar o crescimento, pesar, medir, e a gente precisa estar atento aos marcos do desenvolvimento, a gente precisa, enquanto pais, sentarmos, brincarmos, estimularmos as crianças, levarmos ao parquinho, porque ela estimula a parte motora, a coordenação motora. Com as conversas, sentando à mesa, ela vai absorvendo nossa cultura e a gente vai desenvolvendo a fala. Então é extremamente importante a gente ter este olhar sobre o desenvolvimento. Eu, quando fui ser pai, nós fizemos um aconselhamento genético, porque nós temos autismo. Eu tenho autismo na minha família materna, na minha família paterna. A minha esposa, o meu cunhado é autista, de nível 2, então hoje ele já tem 33 anos, mas era uma preocupação nossa. E quando eu conversei com minha professora, com quem nós fizemos o aconselhamento, ela nos incentivou muito a ter filhos. Era um desejo meu ser pai, um desejo da minha esposa ser mãe, e todos os filhos vêm com as suas surpresas, com as suas demandas, com as suas necessidades. E quando a gente forma uma família, a gente não pode se limitar e ter receios e ter medo do que a gente nem conhece, se vai acontecer, se não vai acontecer. Por exemplo, se existisse um risco de 3% de nós termos um filho autista, de 3%, 9%, existia outro risco, né, muito maior, de 91% a 97% de dar tudo certo. Então, nós não podemos abrir mão da nossa felicidade. Todos nós temos o direito de constituir uma família, de buscarmos a felicidade, de termos os nossos filhos. E cada um deles são saudáveis, mas vieram com suas demandas, com suas surpresinhas, que filho dá trabalho, né? Muitas Todos vezes têm, e tem demanda de saúde, terão demanda de saúde também, né? Mas, assim, a gente precisa apenas estarmos atentos para podermos estimular. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Galera, uma boa. Tava vendo um post, né, que eu dei risada, assim, um pouco, tava atualização dos planos de 2025. O que você precisa ser para estar ali na sociedade? Aí, número 1, primeiro começa, depois melhora. Número 2, como é que era? Legendários, tem que fazer legendários. Número 3, aí foi falando, aí chegou tipo no 6º, TDAH, aí entre parênteses, sem diagnóstico. Tipo, todo mundo da sociedade tem TDAH, né? Ou fala que tem, ou atribui qualquer coisa que acontece ao TDAH. Eu tenho um caso legal de TDAH, que minha mãe, Regiane Marques, a mulher mais brava que eu já vi na face da terra, minha mãe, disparado. E eu era uma criança, cara, diferente, entendeu? Então, segundo a minha mãe, até os 8 anos de idade eu nunca assisti televisão que não fosse de cabeça para baixo. Então, esse era eu. Eu acho que eu nunca sentei numa mesa dessa sem derrubar tudo da mesa pelo menos 2 vezes. Então, assim, é minha mãe, cara, informação zero. Minha mãe foi mãe com 17 anos. Então, não tinha internet, né? O máximo que a gente tinha era uma enciclopédia Barça e não tinha lá como criar seu filho, não. Aí, aos 17, 16 anos, eu falei, pai, mãe, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade.
E com 16 anos eu quero vazar, quero fazer faculdade fora, quero estudar fora, quero fazer o terceiro ano fora. Aí meu pai pesquisou qual que era a escola mais difícil do Brasil. Achou Galoá, em Brasília. Você vai para Brasília. Eu falei, nem fudendo, quero ir para BH. Fora, então lá. Quero ir para BH, meus amigos estão indo para BH. Não, você não queria sair para estudar? Se você quer ir para estudar, você tem que ir para o melhor lugar. Putz, foi tenso esse ano. Tenso. A escola era 5 professores de matemática, 5 de física, 5 de química. Era tipo aula de 7 da manhã às 6 da tarde. E eu tenho o maior orgulho de ter, cara, cumprido a missão até o fim. Então tenho um diploma lá. Mas aí no segundo mês ligaram para minha mãe, olha, seu filho está aqui, você até hoje não... Você já levou ele num psiquiatra? Minha mãe, não. Você não percebeu até hoje que ele tem uma hiperatividade? Ele é TDAH, assim, muito, porque a psicóloga aqui da escola, falou que ele talvez seja o mais da escola. E aí minha mãe me ligou e falou, olha, a galera aí ligou falando que você tem um tal de TDAH. Você quer tratar isso? Eu falei, lógico que não. Ela tá, foda-se isso aí deve ser frescuragem da sua escola. E aí agora, depois de muito tempo, né, tentei me tratar com isso, tomar remédio, acabou que por partes é bom, por partes não. Como tudo na vida, eu acho nada é tão perfeito assim, e aí a gente vai tentar encontrar o equilíbrio que ninguém encontrou até hoje, né, esse equilíbrio, ninguém acha ele, que é o correto, mas parece que está existindo uma promiscuidade da forma de usar esses termos ou de atribuir essas doenças. Então, assim, qual é a maior dificuldade hoje? Tipo assim, para vocês como profissionais, eu imagino que deve ser uma procura muito maior, porque as pessoas acham que tem um problema, ou isso deve ser encarado realmente como um grande problema. Qual que é a perspectiva de vocês? Principalmente, assim, da parte da criação dos pais, porque eram coisas que não existiam e agora passou a existir, e todo mundo tem, teoricamente. E da parte também do paciente que, tipo assim, hoje eu tô com preguiça, então eu tenho TDAH, é porque eu tenho dificuldade de me concentrar. E aí começa a atribuir, né, Não, na minha realidade, por exemplo, eu tenho uma demanda muito grande de profissionais, né, de neuropediatras, de pediatras que me encaminham quando o pai, a mãe vai ao consultório, vai fazer a consulta da criança e, né, por exemplo, a Elisângela, ela me encaminha muito porque ela já tem esse olhar mais cuidadoso, né? Então, a informação, ela auxilia muito nisso. Então, e na escola, quando eu tenho uma criança ali que o comportamento dela, né, está inadequado, geralmente a escola é um lugar onde esse comportamento vai sair ali daquilo que é esperado da criança e, olha, chama o pai, chama a mãe na escola, procura um profissional para avaliação e a escola direciona para os profissionais. E hoje eu tenho uma outra demanda, que são adultos que entram em contato comigo para avaliação neuropsicológica porque tiveram acesso aos critérios, aos sintomas pela internet. Né? Porque hoje tem até os testes de TDAH na internet, tem os questionários ali, responde se você preencher tais e tais e tais, você tem o TDAH. Então tem aqueles que têm a informação, é uma informação que está aí para todo mundo, e eles querem uma visão e um olhar de um profissional para realmente confirmar aquela queixa dele. Né? Então tem essas duas vertentes, pelo menos na minha realidade. Eu só posso, na realidade, firmar um diagnóstico se tiver prejuízo social, funcional. Quando não há prejuízo social, funcional, não existe diagnóstico. Então, não cabe a mim, a Arlete, de a gente sair classificando as pessoas na rua e taxando elas, rotulando com TDAH, com autismo, geralmente vem justamente este prejuízo. Ou é o adulto com sofrimento mental grande, que ao longo da vida sofreu e chega no consultório buscando esse diagnóstico, ou as famílias, muitas vezes encaminhadas na escola. Por quê?
na escola justamente está havendo ali prejuízo social, atrapalhando os outros colegas. Muito provavelmente a diretora da escola, ela ligou para sua mãe porque ela viu um comportamento neurodivergente, ou, por exemplo, o colega das suas filhas que estava incomodando as suas filhas, ele também tinha um comportamento que saía da normalidade e prejudicava o outro, mas se não lhe trazer prejuízo social, funcional, por exemplo, talvez se não fosse o TDAH, você não seria tão criativo, tão multitarefas. Então, a gente precisa aprender a usar questões do diagnóstico para autoconhecimento e para a gente driblar as nossas dificuldades e utilizar essas potencialidades, porque isso é possível. E o tratamento para todos esses transtornos, o principal padrão ouro de tratamento é comportamental. Então, muitas vezes a gente precisa de organizar a família, de organizar a rotina, de organizar muitas vezes o dia, um checklist, né? A gente trabalhar com agendas, com metas, e a gente consegue sanar muito das dificuldades baseado nisso, sem a necessidade de medicalizar a sociedade. O Tom saiu da medicação por causa da rotina, né? Por causa do esporte também. Eu acho que todas as vezes que o Tom teve algumas crises, o esporte sempre salvou ele, mais do que a medicação. Sabe, eu acho que o organismo dele não vai com medicação, não, vai com o esporte. Então, ele tem que correr, ele tem que jogar tênis. E todas as vezes que ele está assim, você vê que a produtividade dele é extraordinária, porque eu nunca vi uma pessoa fazer tanta coisa em pouco tempo que nem ele. Criatividade extraordinária e presença com a família também, tudo muda. Se ele tem uma rotina saudável, se ele está bebendo álcool, quando ele está se alimentando mal, tudo cai, assim, é impressionante. Então, agora ele está numa fase maravilhosa, porque ele não está bebendo mais, ele está tendo tempo com as filhas, trabalhando muito, está todo magrinho, gatinho, jogando tênis todos os dias. Então, eu sou testemunha do que você está falando, porque a rotina mesmo, né, você buscar uma vida saudável, ela te ajuda muito. Libertou ele dos remédios, do Benvance, né? E ele está super bem. Eu cheguei na minha própria teoria, que é a seguinte: você tem que aceitar. Eu acho que o maior problema da sociedade é aceitar, cara. Eu tive uma dificuldade de aceitar, tipo assim, nossa, o meu primeiro grande BO da vida, talvez, era, cara, eu tenho uma empresa, ela precisa ter clientes, ela precisa ter grandes clientes, eu preciso conquistar as pessoas. E aí a gente conquistou as pessoas. E, tipo assim, a gente chegou a um ponto que a gente tinha cliente. Pô, galera tá aqui, a gente já chegou a fazer 650 vídeos para um cliente em 6 meses. É coisa demais, entendeu? E trabalhando demais. E aí chega um ponto, eu tinha uma teoria, tipo assim, nossa, eu trabalhei hoje o dia inteiro. Eu atendi não sei quantas pessoas, eu ouvi tantos sapos, eu fiz por merecer. Eu não posso chegar em casa, deitar e dormir. Eu mereço assistir um filme. Eu mereço jogar videogame. E, cara, isso é não aceitar que não, cara. Você não tem tempo agora para fazer isso. O certo é você deitar e dormir. Porque se você não dormir, você não vai conseguir amanhã estar bem o suficiente para aguentar aquilo que foi o que você tanto pediu. Só que é difícil de aceitar. E eu acho que, no meu caso, né, o que me causava mais crise era, tipo, quando eu aceitei, cara, eu tenho que fazer academia, eu tô ficando mais velho. Eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que fazer tudo mais cedo, porque não adianta, minhas filhas elas não vão entender a minha rotina, elas nunca vão olhar para mim e falar assim, olha lá que gracinha do papai, ele trabalhou muito, vamos deixar ele descansar porque ele merece? Não, elas não vão fazer isso nunca. Então eu tenho que aceitar que agora eu sou pai, que não tem como eu ensinar para ela com 3 anos de idade a absorver os meus problemas. Então é uma coisa legal. Posso jogar um tema polêmico agora? Pode. Eu vi um vídeo legal demais sobre psiquiatria essa semana, por coincidência, que é um vídeo onde pegaram vários psiquiatras e foram perguntar assim, olha, mas quantas pessoas que você já curou? Eu não sei se você viu esse vídeo. E aí, cara, teoricamente montaram um vídeo, obviamente que vídeo, galera, é algo feito para
para ser um vídeo, né? Não tem como, não é um estudo científico isso. Aí todo mundo ficou meio que, não sei responder essa pergunta. Como que você responderia essa pergunta? Se você já curou pessoas, é possível curar pessoas? Uma vez um cardiologista me perguntou justamente isso, quantas pessoas que eu curei de transtorno mental. E eu perguntei para ele quantas pessoas que ele já curou de hipertensão. E na realidade a hipertensão ela é uma doença crônica, né? Ela tem estabilização, ela tem tratamento, foi o que ele me respondeu. E eu devolvi a resposta para ele, né? Os transtornos mentais, eles também são crônicos, mas eles são passíveis de estabilização. E o que é a cura? Né? A cura é você estar em paz consigo mesmo, é você ter qualidade de vida, é você se tornar totalmente funcional para o trabalho, para a família, é você desenvolver uma rotina saudável relacionada à alimentação, ao sono, aos esportes, é você conseguir organizar o seu dia para que aquelas tarefas elas caibam todas no mesmo dia. E poder também conhecer sobre si, ter autoconhecimento, conhecer sobre o seu transtorno, se em algum momento houver momento de crise, que a pessoa saiba identificar os primeiros sinais de crise para a gente poder abortar a crise. Então, muitas pessoas, sim, elas estão curadas, muitas pessoas, elas estão em paz, elas têm o que você chamou de aceitação. Dentro da psicologia, a terapia de aceitação ela é extremamente importante para a gente trabalhar justamente a resiliência, a resignação. O que eu não posso modificar, eu não preciso gastar, eu não devo gastar energia com aquilo, eu preciso aceitar. Agora, o que eu consigo modificar, os hábitos de vida, o esporte, o sono, a rotina, então eu vou gastar energia, empenhar energia para que eu possa modificar. E terão algumas pessoas que elas estarão muito melhores e mais estáveis com o medicamento. O medicamento, ele pode ser utilizado e muitas vezes ele deve ser utilizado e ele ajuda muitas pessoas a estabelecer o autocontrole, a ficarem mais tranquilas, sem crise, né, a terem mais qualidade de vida, a terem muitas vezes uma estabilidade no trabalho, uma estabilidade nos relacionamentos, porque muitas vezes um transtorno mental não tratado, ele é devastador para a pessoa, para a família, para os relacionamentos, para o trabalho. As pessoas não param no emprego, não param em relacionamentos e às vezes buscam até substâncias para se automedicar, seja no álcool, seja no tabaco, seja nas drogas. Então, depende muito do conceito que a gente entende de cura. E quando a gente fala também da medicação, né, eu vejo que existe um excesso de medicalização, as pessoas querem solução muito rápida, sim, mas a medicação, ela em várias situações, ela é extremamente necessária para que se tenha minimamente uma homeostase, um equilíbrio para que eu consiga fazer uma intervenção também mais assertiva. Então, quando a gente fala de medicação, a gente está falando também de qualidade de vida, não só para o paciente, mas para toda a família, né? E aí vem um ponto muito importante, a questão da psicoeducação. Porque quando eu entendo do meu transtorno, quando eu entendo o que eu posso esperar do meu filho, quais são as limitações dele, quais são as dificuldades dele, eu vou direcionar para que os resultados também sejam mais efetivos, né? Então, quando a gente fala da psicoeducação, a gente precisa educar o nosso paciente, a gente precisa educar os pais, a gente precisa psicoeducar a escola, os amigos, né? Quando a gente fala do transtorno do espectro autista, um nível de suporte 1, né, que a gente vai trabalhar a questão das habilidades sociais dessa criança, desse adolescente, todas essas pessoas envolvidas no processo, elas precisam estar psicoeducadas para entender o funcionamento daquela criança, o que, por exemplo, é uma estereotipia. Para alguns, né, na escola, por exemplo, ele tem um comportamento de doido, porque ele fica mexendo o tempo todo. Na verdade, aquela estereotipia, aquele comportamento repetitivo, é muito mais para ele se autorregular diante daquela situação. Então, a estereotipia, para ele, ela é funcional.
ela é efetiva naquela situação, naquele contexto. Então, a psicoeducação, ela vem também para desmistificar alguns rótulos que são colocados. Né? E quando se fala, né, da medicação, você não se adaptou à medicação, Tom, mas você buscou outras estratégias para você conseguir se adaptar. Né? Então, o que a gente inclusive, busca eu acho que a medicação foi extremamente positiva para que eu também tivesse um choque, porque eu estava precisando de um choque de realidade, porque a gente tem hiperfoco, então eu estava há anos hiperfocado no meu trabalho. Então, no meu lado pessoal, eu estava ali com a minha saúde já debilitada. Eu precisava de um choque também para poder dar um reset. Tem pessoas que não precisam, né? Tem pessoas que são altamente disciplinadas, tem pessoas que são muito mais propícias a ter rotinas pré-estabelecidas. Eu sempre tive rotina, mas do meu jeito. Entendeu? E ela, na maioria das vezes, poderia ser uma rotina até admirável pelo jeito que eu fui criado, que tem que trabalhar, você tem que... então eu trabalhava muito, mas, cara, eu tava com problemas psicológicos mesmo, eu tava me sentindo muito ansioso, e aí é o que você falou, você pega uma cerveja para relaxar e tudo mais, e, cara, eu cheguei num ponto que eu falei, cara, mas toda vez que eu bebo uma cervejinha para relaxar, no outro dia eu acordo ansioso. Falei, então o jeito de eu não ficar ansioso é não tomar a cervejinha, pô. E, cara, se a cervejinha é pra relaxar, mas ela sempre vai deixar ansioso, pra que eu tô tomando cervejinha? Aí eu falei, Roberto, eu não vou beber mais. Foi até inspirado pelo Bruno ali. Bruno, que não bebe há um tempão, ficou me falando, cara, eu não preciso de bebida. Eu falei, cara, é mesmo, né? Burrice isso. Mas talvez sem o remédio eu também não tivesse tanta força para ter uma mudança tão radical como a que eu tive nos meus hábitos desde o ano passado para esse agora. Encorajou ele para seguir, né? E ele usou a medicação a favor, né? Ele levou a sério. Né? Eu acho que o Tom ele levou a sério. Não, estou tomando Venvanse, mas eu vou cuidar da minha saúde, eu vou aproveitar isso para eu acordar mais cedo, para eu acorda 4 da manhã, sabe? Fazer uma rotina mais saudável. A Arlete também me inspirou, galera. Para quem não sabe, a Arlete é tipo quase que um X-Men, entendeu? Nasceu com uma mutação genética que não precisa dormir, treina todo dia, trabalha 4 da manhã. São estratégias de enfrentamento. Exatamente. Tem a manha, viu? E inspira a gente. Nosso país a gente não tem educação financeira nenhuma, a gente muito menos educação de saúde ou psicológica, enfim, né? A gente não foi... os nossos pais, a gente também não pode cobrar muito deles, porque eles também não tinham. Então, como é que você vai cobrar de uma pessoa um conhecimento que não tinha nem de onde ela poder adquirir? E aí a gente começa Aí a gente começa a ouvir coisas que eu sei lá se são absurdas, mas que estão aí no nosso cotidiano, do tipo... Messi é um cara muito foda, então ele é autista. Samuel Rosa, esse cara é um gênio. Olha a cara dele, ele é autista. Você já ouviu isso aí? Imagino que mais do que eu. Isso lógico que não é real, né? Assim, essa correlação do autismo com a pessoa ser um gênio, por exemplo. Existe um boato passado de um jornalista onde ele disse que o Messi teria sido diagnosticado aos 12 ou 8 anos de idade com transtorno do espectro autista, em que ele teria, por exemplo, um hiperfoco em futebol, é uma pessoa mais restrita, mais reservada, não gostava muito de dar entrevista, e aos poucos, quando ele foi se tornando um ídolo, ele foi mascarando esses sintomas e sabendo lidar com as relações. Mas o pai do Messi, ele negou esta informação e ele disse que Messi nunca foi diagnosticado com espectro autista. O Samuel Rosa tem as características dele, mas eu desconheço que ele esteja dentro de um espectro, mas tem outras pessoas que são famosas e aparentemente para nós funcionais, que estão dentro de um espectro. Elon Musk, ele foi diagnosticado com 12 anos de idade. O Anthony Hopkins, que é um ator, Letícia Sabatella revelou fazer parte de um espectro. Tem a Leila Moreno, que é uma cantora, mas muitas pessoas passam extremamente despercebidas, mulheres muito mais, porque mulheres, elas
nascem com habilidade melhor de se comunicar. Mulheres, além de se comunicar melhor, elas têm mais interesses por pessoas, elas conseguem mascarar melhor os problemas. E às vezes essas pessoas estão ali dentro do nível 1 com pouca necessidade de suporte e apoio e chegam na adolescência e eles se sentem inadequados com os pares da mesma idade, porque na adolescência a gente tem muita demanda social, por habilidade social, por se encaixar nos grupos, e às vezes vem a ansiedade, vem a depressão associada por não conseguir se encaixar. E essas pessoas, quando buscam um diagnóstico na vida adulta e recebem, é libertador, porque elas passam a ter autoconhecimento, elas compreendem muitas vezes o porquê essa dificuldade de se adequar nos grupos, de interagir, de se comunicar, de se fazer ser compreendido e de compreender. Esta questão, muitas vezes, das alterações sensoriais, dificuldades, por exemplo, com barulhos ou a seletividade alimentar extrema. Então, essas pessoas, elas muitas vezes, elas conseguem mascarar melhor esses sintomas ou elas conseguem evitar se expor a situações que gerariam crises para elas. Então, tem muitas pessoas que passam por aí despercebidos e, com certeza, a Arlete também já fez muitos diagnósticos tardios de pessoas com sintomas ditos leves, né? Exatamente. E assim, às vezes, então, as pessoas olham somente um sintoma, né? Um sintoma isolado. Ah, tem o hiperfoco, é bom naquilo. E aí eu pego aquilo como, né, um critério diagnóstico e já vou falar, não, fulano tem isso, tem aquilo. Né? Então, esse cuidado a gente precisa de ter também. Né? O diagnóstico, ele precisa ter ali os marcadores mesmo. E hoje tem até a revisão do DSM-5, né, onde é necessário ter todos os critérios, né, dessa dificuldade da interação social, na reciprocidade social. Né? Então, é algo que, às vezes, eu só pego uma característica ali e eu dou ali o rótulo, porque a internet, ela também, da mesma forma que ela educa, ela deseduca. Né? E algumas pessoas é interessante também estar ali naquele lugar. Ah, então agora eu tenho TDAH, agora eu sou autista e está tudo certo. Nessa questão dos celulares também, né? As pessoas querem ficar no celular o dia inteiro e falam que é TDAH. Então, esse é outro ponto. Porque TDAH no celular. Quando a gente fala, por exemplo, do adolescente, né? Essa é uma dificuldade tremenda que eu tenho no consultório. Porque quando a gente fala a questão da habilidade social, do comunicar, da reciprocidade, nós estamos aqui conversando, né? Eu falo, você me escuta, tem uma interação, tem a questão da prosódia, tem a tonalidade da voz, né? Tem as figuras de linguagem, a intencionalidade. Hoje eu tenho o adolescente que o universo dele é a tela e ele fica o tempo todo dentro do quarto. Então, a habilidade social de um adolescente típico, ela já está prejudicada. Então, eu simplesmente falar, ele não conversa, ele não interage, eu preciso de realmente investigar. Porque senão eu também corro o risco de dar um diagnóstico que ele não está ali dentro do que é esperado. Ou até o contrário, os pais falam, ele interage super bem, sim, mas os amigos todos são virtuais. Todos. Né? E os namoros também. Vocês dariam, se eu viesse comercializar um medicamento que não tem estudo, não tem evidência científica e que eu achasse que fosse bom, você daria para as suas crianças, para os seus filhos? Não. Justamente quando, por exemplo, se inventou o celular, o tablet, não existiu estudos sérios com um grupo populacional grande, onde um grupo recebeu tablet e celular, o outro não, para saber o reflexo disso posteriormente, se isso seria bom ou se isso não seria bom. E o que a gente está vendo hoje é que está devastando, né? A infância, a adolescência, não é à toa que em vários países vem sendo proibidos na escola e no Brasil foi proibido, né? Até os 16 anos de idade, o uso de eletrônicos. A gente não aprende
a falar, a se comunicar. A gente não é educado por meio de tablet, de youtuber, e isso causa prejuízos muito sérios na interação, na socialização. Muitas vezes tem um mito também de que o eletrônico ele causa autismo. Na realidade, o eletrônico ele não causa autismo. A pessoa nasce autista, ou é autista ou não é autista. Mas o eletrônico ele mimetiza muitos sintomas autísticos, né? Os japoneses, eles não estão se relacionando mais, namorando mais, desejando ter filhos, né? A população vem encolhendo e essa é uma tendência. A gente vê muitos jovens no consultório que a vida deles é o eletrônico. As famílias elas estão se organizando como se fossem uma república, onde cada quarto tem a sua TV, tem o seu videogame. As pessoas elas não sentam à mesa mais juntos. Então, é o quarto com frigobar, a criança ou o adolescente ela não precisa sair deste quarto, né? E as pessoas elas precisam ou tomar o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar, todos à mesa, sem o eletrônico. A criança vai absorver a cultura dos pais, é comendo juntos, é se alimentando juntos, é conversando, ela vai aprender a comunicar e a interagir, é conversando novamente. Então a gente jamais deve ter um eletrônico no quarto, né? Isso a gente tem que ter muito cuidado no modelo de família que a gente está construindo, porque muitas vezes, e aí vão chegar no nosso consultório, né, Arlete, para a gente poder orientar. Então, aquela frase boa, né, que homens fortes geram tempos fáceis geram homens fracos geram tempos difíceis e tempos difíceis voltam a criar homens fortes. Aí a gente entra, por exemplo, cara, a gente criando agora as nossas filhas, pô, toda semana tem alguma coisa na escola, e aí, nossa, porque seu filho falou pro meu filho que ele é cabeça de melão, e aí ele não quer vir para a escola mais porque é cabeça de melão, aí beleza. Aí, cara, quando eu participo disso, eu nem posso participar, porque ver as criancinhas falando isso me dá vontade de rir, assim, porque eu fui criado em outro ambiente e tudo mais. E aí um lado das pessoas fala, olha, tá certo, você não sabe qual é o impacto do bullying, talvez porque você não sofreu um bullying dessa forma na escola, então você não sabe o trauma que aquela pessoa carregou na vida, beleza. Outras pessoas falam, cara, isso também tem um limite, porque hoje você não pode, cara, emitir opinião, porque querendo ou não, ali são crianças de 5 anos, de 4 anos, de 6 anos. Então, assim, e aí a forma, obviamente, que elas também estão sendo educadas, e é importante educar, mas até onde vai o limite das coisas, entendeu? Até onde isso é tão prejudicial, até que ponto que isso também não está travando demais e impedindo esse convívio social de uma forma mais natural, digamos assim, por aí vai. A gente está numa era do politicamente correto e, claro, a gente tem observado muito as crianças e às vezes até coibido muitas brincadeiras que poderiam ser saudáveis. Por exemplo, entre eu e a Arlete existe um limite. E para que eu compreenda que eu não deva extrapolar limites e nem ela possa extrapolar limites, isso vem de memórias desde a infância que foram construídas por meio de brincadeiras. Então, crianças brigam, crianças brincam e elas vão construindo as suas relações e os seus padrões de comportamento. Todos nós, em algum momento da vida, ou nós sofremos bullying ou nós fizemos alguma brincadeira que magoasse ao outro e nós fomos moldando ali o comportamento, nós vimos que o outro não gostou e deixamos de fazer, né? Ou nós fomos punidos e deixamos de fazer aquelas brincadeiras, mas o que acontece, sim, nós devemos hoje coibir, né? Proibir brincadeiras relacionadas a racismo, a questão de sexualidade, de gênero, mas tem várias outras brincadeiras que elas são
muito saudáveis, desde que não haja agressão psicológica, agressão verbal, agressão física ou até mesmo sexual, porque isso pode ocorrer desde a infância. Então, esses limites, eles são extremamente importantes. As crianças devem brincar. O que acontece é que muitas vezes o bulinador, ele observa aquela criança com baixa autoestima, que não consegue se defender, e ele acaba agredindo ela cada vez mais e rebaixando mais a autoestima dela. Às vezes o melhor cenário é a criança ignorar ou reagir, mas quando existe uma criança com uma baixa autoestima e ela demonstra que ela está sendo afetada pelo bullying, ela acaba se tornando refém e ela é revitimizada ali todos os dias, a ponto onde chega um momento onde há uma exclusão social daquela criança pelo coletivo, ou que ela vai até sair daquela sala, sair daquela escola. Então, as escolas, elas devem também estar atentas para isso, prevenir o bullying. Às vezes nós vemos na internet agressões muito rudes mesmo, inclusive com crianças autistas, porque o autista é tido como estranho, o esquisito, o que não se comunica com ninguém, o da cabeça baixa, com baixa autoestima, e crianças ano passado que foram até mortas, vítimas de bullying, devido à agressão física. Então, tudo tem um limite, né? As brincadeiras acontecem. A questão é a forma como a criança interpreta aquela brincadeira. E se ela não gostou, né, não deve ser repetido. Isso, a escola, ela sempre tem que observar, né, esse desenvolvimento emocional infantil também. E aí eu acho que eu iria até um pouco antes da escola, sabe? O que eu vejo muito também é um despreparo dos pais no sentido de educar os filhos, de colocar limites e de principalmente ser um modelo para os filhos. Porque uma coisa é você virar e falar para suas filhas: filha, você precisa respeitar o coleguinha, você precisa aguardar a sua vez. Outra coisa é você, no trânsito, enquanto você está levando ela para a escola, você sentar a mão ali na buzina ou cortar um carro ou xingar o motorista que está ali na sua frente. Então, eu vejo uma dificuldade muito grande dos pais de agora, dessa geração de agora, direcionar e encontrar o equilíbrio da educação. Porque são filhos de uma educação mais autoritária, no seu caso, uma educação mais autoritária, mais a ferro e fogo, mais ali, olha, vai fazer, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você me respeita, né? E tem o seu lado positivo, mas eu acho que essa geração também, ela sofreu muito por ser muito exigida, né? Mas os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam, tenho certeza disso, né? Mas, em contrapartida, os pais de agora, porque tiveram essa referência também, esses padrões de uma educação muito autoritária, se tornaram muito permissivos. E aí eu tenho pais que têm o medo de direcionar, de falar, olha, você pode ir somente até aqui, porque a partir desse limite aqui, isso trará consequências, né? E de assumir essas consequências e de direcionar. Então, pai e mãe, primeiro, é modelo. Então, se eu tenho você, Beta, você, Tom, falam a mesma linguagem. Você recebeu uma educação, você recebeu uma outra, mas vocês estão construindo a família de vocês. E vocês precisam orientar as filhas de vocês nos valores que vocês dois conseguem seguir. Porque a teoria, ela é linda, mas o que eu faço? Então, vocês são modelo o tempo todo para os filhos, para as meninas. Então, isso ao longo do desenvolvimento vai se estendendo na escola, né? Mas a primeira referência de limite, de valores, de respeito, né? De praticar uma brincadeira desagradável ou não, ela está nesse contexto familiar. Então, pai e mãe têm que pegar ali e assumir a sua responsabilidade,
né? A gente não nasce pai e mãe, a gente aprende a ser pai e mãe todos os dias, mas eu acho que assumir esse papel, ele é fundamental também. A escola, ela é o complemento, ela é a parceria, ela é ali a vida social extensa dessa criança. Mas os valores e os limites, eles começam em casa e desde pequenininho. A Arlete, a fala dela vai muito de encontro àquela série recente da adolescência. Ai, não assisti ainda, tô doida pra assistir. Série? É uma série que não chegamos nessa fase ainda, mas é bom assistir. Né, que na série, por exemplo, o adolescente ele tem apenas 13 anos, sem dar spoiler aí para vocês, mas ele vem justamente o pai vem de uma criação muito rígida, onde o pai ele foi criado por um pai agressivo, pouco permissivo, e o pai ele é totalmente permissivo. Então o adolescente ele passa, o pai trabalhador trabalha o dia inteiro, chega em casa tarde da noite e o adolescente está ali no quarto jogando videogame, no celular. Os pais não sabem a hora que ele dorme, às vezes vai dormir de madrugada e acordar de manhãzinha, ou se sai de casa à noite escondido, né? Então, apesar de aparentemente ser uma família estruturada, existe ali uma personalidade que vai se deformando, que não tem a noção do limite, e ele acaba, desde o primeiro episódio, né, já é mostrado, ele mata uma menina que deu um não para ele, né, onde ele não houve reciprocidade ali no contato, no interesse dele por ela, e por isso ele foi lá e a matou. Então se pergunta muito o porquê nesta família, o porquê diante de uma família tão amorosa, onde tudo era para dar certo, porque não deu certo, mas pela permissividade, pela falta de limite. Então, o limite ele é uma demonstração de amor. Quando você, por exemplo, coloca um filho de castigo, hoje não pode falar castigo. O nome castigo já é... Mas agora não é mais cantinho do pensamento, é cantinho da calma. Da calma, nossa. Então, porque quando você fala o cantinho do pensamento, senta ali, Tom, e vai pensar no que você fez, ele pode pensar qualquer coisa. Inclusive, tipo, eu odeio a minha mãe. Ela não gosta de mim. Né? Sim, mas não... Falar castigo é errado também? Na verdade, é uso de consequência, né? Eu falo pra Maria assim, por exemplo, eu fui chamada na escola para falar, né? 2 vezes já por causa dela, porque a Maria é uma menina muito expansiva e ela é comunicativa, né? E eu entendo a personalidade dela. Eu olho assim, ela me surpreende. Ela não tá roubando, né? Eu aprendo demais com ela. Demais. Ela me surpreende demais. Mas eu entendo a personalidade dela. Eu sei que ela é uma pessoa expansiva, que ela quer se comunicar e tal. E eu falei uma coisa para ela, e eu sempre falo e bato muito nessa tecla. Minha filha, eu não quero que você seja uma pessoa que vá na cabeça dos outros. Eu não quero que uma pessoa fale assim, pula da ponte para ver se você é corajosa, e você vai lá e pula para mostrar que você é corajosa e morre. Porque isso acontece, minha filha. Aí, ela pegou um Carmed e comeu na sala, e a professora falou que não podia, e ela comeu o Carmed. E a professora veio falar comigo, olha, Roberta, eu gostaria que não trouxesse mais esse Carmed e tal, porque Maria comeu. Aí eu não falei nada. E eu só pensei assim, chegou a minha hora de ter que ser durona, de ter que resolver essa situação, porque ela fez para se mostrar. Exatamente o que eu sempre bato na tecla. E mostro exemplos, sabe? Filho, fulano fez isso, se deu mal, por quê? Porque quis mostrar que agradar as pessoas. Todos os pais também, os outros são errados e os nossos filhos não são tão errados quanto os dos outros. Mas todas as mães são assim, eu já percebi. Não, mas ela foi errada. Eu falei, eu entendi completamente. Juntar as mães todas para falar, e aí eu fiz uma coisa. Nossas filhas estão assim porque a filha não, entendeu? Não, ninguém falou nada, gente. Mas aí a professora me comunicou e eu, como mãe, entendi. E falei, poxa, eu sabia que a Maria uma hora ia chegar nesse momento porque ela é muito comunicativa. E ela gosta de aparecer, sabe? Uhum. Aí, cheguei em casa, não dei um aço. Eu falei, gente, eu nem sei o que falar. Porque o que eu falar que vai ser errado ou vai ser, né? Deixa eu pensar. E ela ficou olhando pra mim assim, tipo, e aí? Minha mãe não ia falar nada. E aí, ai, mãe, hoje foi tão legal o dia. Eu falei, mãe, eu quieta, chegou em casa. Aí eu lembrei do meu pai, né? Meu pai, eu acho que ele já ia me bater. Mas aí eu não quis bater. Aí, o que eu fiz?
peguei os Carmed dela, juntei na sacolinha e falei, Má, você não tem idade para usar Carmed, porque você comeu. Quem come, você quer beber, você não tem idade. Eu achei que você tinha, mas você não tem idade. Mãe, eu sei que não pode, então por que você comeu? Para se aparecer para os seus amigos? Ela foi, para mostrar que era corajosa, que era engraçada. Ela assumiu, foi. Falei, então, minha filha, isso não é legal. E quantas vezes eu já te falei que não é legal? Então isso tem uma consequência. E a consequência é perder os Carmed. Joguei fora na frente dela. Ela, meus Carmed. Ferrou, Aí, tudo que você fizer, a Arlete vai falar que tá errado. Não sei se tá certo, mas foi um instinto. Foi eu, Roberta, como mãe. E eu joguei fora e ela ficou 3 dias assim, não quis comer. E ela gritou comigo. E na hora que ela gritou, o pai chegou. Ela falou, você é louca. Uma criança de 6 anos. Aí o Tom olhou pra mim assim, temos que resolver essa situação agora, porque se deixar pra amanhã... Assim, você já viu uma pessoa entrar no modo Super Saiyajin de nível 3? Não, o Tom foi e resolveu ela falou, com ela. Que é isso? Aí o Tom chegou no quarto, resolveu do jeito dele, eu saí, deixei ele como pai. Depois eu levei uma janta pra ela e falei, filha, eu tô fazendo isso pro seu bem. Porque o que você fez não foi legal. Isso é pequeno perto do que pode ser mais pra frente. Sabia que uma pessoa pode falar pra você pular de uma ponte e nadar? Porque já que você é corajosa, vai lá, pula da ponte, e você pular e você morrer, minha filha. E você é tudo pra mim. Eu não posso deixar você ser uma pessoa assim. Mãe, mas eu não vou mais comer o Carmed. Eu entendo, eu sei que você não vai comer. Mas mais pra frente a gente vai conversando sobre isso. Aqui está resolvido para que você não se torne uma pessoa que queira que queira se amostrar para as outras que você é a melhor, que você é corajosa, que você é maluquinha, porque isso não vai. E sim vai ter uma consequência ruim, como agora. Conversei direitinho, ela entendeu, me abraçou. A Maria é sentimental, ela é canceriana. E deu tudo certo, ela não pediu mais, não comentamos mais sobre. Aí a minha pequenininha de 3 anos, a Alice, que fala, e aí mãe, você não vai dar o Carmed pra Maria mais não? Pra provocar, olha só. E a Maria fica quieta. Aí eu fui chamada na escola essa semana novamente, porque ela estava fazendo uma piada com um amigo. É uma piada que, vou dar risada da piada, mas o amigo não gostou. E aí a professora me falou, ela estava na cabeça de melão. Aí eu falei, não, ele não gostou. Falei, não, ele não gostou, ele chorou. Aí a Maria chorou, mãe, você acredita que ele chorou porque eu falei isso? Aí eu falei, então você vai pedir desculpa pra ele agora, porque ele não gostou, Maria. Se ele não gostou, ele falou que ele não gostou, por que você vai continuar? Aí a professora olhou assim, tipo, vai resolver agora? Eu falei, não, a Maria já resolve as coisas assim, né, filha? Vai lá pedir desculpa pra ele. Aí ela pediu desculpa, aí a mãe chegou do menino e falou, meu filho não quer nem ir pra escola mais por causa disso. E aí eu falei assim, então, Maria, ele não gostou. Existe uma linha muito tênue, ele. Que é a criança falou, se a pessoa não gosta, você não sabe o que tem atrás, você não sabe o que essa pessoa viveu na gestação, você não sabe o trauma dessa pessoa. Né? Então, pronto, ele não gostou, não importa se é leve, se é pesado. Se ele não gostou, acabou. E aí a mãe falou assim, nossa, Roberta, obrigada. Nossa, porque o menino já se sentiu até aliviado. Nossa, eu vou chegar amanhã e não vai ter nada. E chegou realmente, não teve. E a Maria resolveu com os amigos que estavam fazendo também. E eu falei, se ficar falando aí, do amigo, também não vai andar com fulano. Você também não vai andar com a Maria, não. Se ficar mandando a Maria falar essas coisas. Que a Maria que mandou, se a Maria sair da turma, bababá. Falei, não, então já vai acabar a amizade também. Já na hora, resolvi na hora ali. E aí elas ficaram, não, tia, tudo bem. O menino ficou tranquilo. Resolvi na hora. E eu falei, não pode fazer isso, porque um dia vão fazer com você. Já você faz com as pessoas, mas é o que não gosta. Eu chamei ela de vampirina, ela não gostou. Quando ela tirou o dente, aí eu não fiz mais, porque ela não gostou. Mas ela não tem essa maturidade que você tem, Roberta. Então, assim, todo o comportamento, ele é aprendido também, né? Então, assim, você precisa... eu vejo que, assim, muitas das suas atitudes, assim, foram muito responsivas. Só porque, às vezes, nós que tivemos essa educação mais autoritária, geralmente a gente faz isso mesmo. A gente lê um sermão, a gente lê uma Bíblia para a criança, né? Foi o que você fez, depois o Tom foi e fez, e essa coisa toda. Nós, adultos, nós temos essa consciência, nós fazemos esse juízo de valor, nós sabemos, poxa, né, eu não gostaria de ser chamada de cabeça
cabeça de melão, então eu não vou fazer isso, eu não vou chamar o Tom de cabeça de melão, porque foi uma brincadeira de mau gosto, eu reconheço isso e tudo. Né? A criança, ele não gostou. Mas a criança, ela não consegue, ela não tem nem essa maturidade ainda cognitiva nem emocional para fazer isso dessa forma. Então, ela precisa, né, de ser munida de estratégias de como esse comportamento dela impactou nessa criança emocionalmente, né? É você chamar e falar assim, olha, filha, esse seu comportamento, ele não foi legal, né? Esse seu comportamento, essa sua fala feriu o sentimento do seu coleguinha e seria muito importante de você chegar para ele e você se desculpar. Porque quando você fala, pede desculpa pro fulano agora, é a minha mãe que eu estava brigando com o meu irmão lá, ela colocava nós dois abraçados, enquanto não pedisse desculpa, eu não saía dali. A primeira coisa que eu falava para ele era, me desculpa, eu queria ficar livre dele. Eu não pedia desculpa porque eu tinha entendido que eu tinha magoado ele, que eu tinha pegado o brinquedo dele e ele não queria. É porque eu estava com raiva. Então, eu preciso de trabalhar e de ensinar a minha filha, meus filhos, a lidar com a raiva, com as emoções, na verdade. A dos irmãozinhos abraçar, então, são péssimas, essa daí. É algo que é muito penoso, é algo sofrido e, na verdade, naquele momento, o pedir desculpas, ele não foi efetivo. Ele não foi porque eu realmente reconheci que eu tinha magoado ou que eu tinha excedido o limite com o meu irmão. É porque a minha mãe só falou, você só vai sair daí a partir do momento que você pedir desculpa pro seu irmão. E eu estava ali abraçado com ele, eu não queria ficar abraçada com ele. Eu estava com raiva dele, que ele tinha mexido nas minhas coisas, eu mexi na dele. Mas o abraço não passa raiva? Naquele momento ali, duas crianças... Não, depois de um tempinho, não passa? Não, mas 30 segundos? Não. Aí que dá raiva mesmo. Nossa, não. Porque aí cara, a minha pequenininha, ela é terrível, cara. Ela tá lidando com a frustração. A Alice é o próprio Maquiavel, mano. A Alice, ela veio aqui em casa assim, papai, a Maria, ela é sentimental, Maria tá vendo coisa que não pode. Não é dessa forma, ela vai lá e briga com ela. Ela sabe que ele não gostou. Ela entende que isso provoca algo em alguém. Mas não é com essa intenção do magoar, do ofender, da maneira como nós adultos entendemos. E aí, às vezes, eu corro o risco de não desenvolver nela a habilidade de se colocar no lugar do outro. E de entender que aquele comportamento dela fez com que o Tom ficasse triste. Eu posso ser o advogado do diabo? Porque os nossos pais, eles não ensinaram a gente dessa forma. Mas a gente e a gente aprendeu a pedir desculpa, ou você acha que não? Oi? Não, mas a gente aprende a pedir desculpa. Eu sou muito melhor, eu acho que assim, não que meu pai me deu o melhor, e meu pai foi o melhor do que ele Mas teve, aí, né? nesse caso, a Roberta conversar com ela e falar para ela, olha, filha, esse tratamento, essa sua fala com o coleguinha, feriu o sentimento dele. Então, seria muito importante para que ele se sentisse melhor que você pedisse desculpa para ele. Mas eu falei em outras palavras, ou que você... mas ali foi você que resolveu a história. Você falou, vai lá, filha, e pede desculpa. Resolve, que se fosse com você também não iria gostar. Mas aí você falou, e se você ficar colando, você também não vai ficar. E então, ficar mandando coisa errada, um adulto falando para aquele tanto de criança ali, é claro que eu vou obedecer, claro que eu vou concordar. É o que eu fiz lá com a minha mãe, o dia que ela me pôs abraçada com meu irmão. Mas ela provavelmente não aprendeu ainda. Aí chegou em casa, olha, filha, esse comportamento realmente não foi legal. O que nós podemos fazer para que você se desculpe, para que ele se sinta melhor? Vamos escrever uma cartinha para ele? Vamos falar para ele, olha, talvez eu tenha sido inadequada, eu tenha falado uma palavrinha que você não gostou. Me desculpa, você não é obrigada a gostar de mim, mas eu preciso te respeitar. Ela falou no outro dia, você acredita? Né? Ela falou para ele que ela não ia fazer mais, mas que o ano passado ele brincava disso e agora ele apelou. Pois é, mas aí é desenvolver a habilidade, Aí o Maria, assim... Não,
Não, ano passado ele mesmo brincava, aí esse ano ele apelou, eu falei, porque ele já não gostou esse ano. Então pronto, se ele não gostou esse ano, tá bom. Então ele não gosta, ele não gosta. Ah, então tá, mas já tá tudo certo. Então beleza. Aí resolveu. Mas a Maria, ela é muito... Ela chora com filme. Uma vez tava eu e o Tom em casa e a Maria chorando, desesperada. Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Foi eu e o Tom correndo, né? Meu Deus, alguém morreu, o que aconteceu? Eu não sei, machucou. Cheguei lá, tava chorando por causa do filme do cachorro, com dó do cachorro, sabe? Ela é muito emotiva, assim. Ela não gosta de afetar outra. Ela foi porque foi na onda, né? A idade não entende, que nem você falou. E eu não julgo por isso, mas assim... Eu tenho uma forma mais autoritária, que nem você falou mesmo de falar, né? Abraça, briga com a Alice. Alice, pede desculpa agora. Desculpa, Maria. A Alice é terrível, cara. Ela vê o movimento, não faz assim... isso com a sua irmã. Ela fez uma coisa errada, tipo assim, a hora que olha pra ela, ela tipo assim... Papai, eu te amo muito. Você é muito especial pra mim. Você, tipo assim, tá tudo bem, papai. Aí eu, tá tudo bem. E quando você vai brigar, ela Claudinha, chega você e fala dar assim, bronca. Papai, Maria tá lá, ó, mexendo maquiagem que não pode no quarto dela. Vai lá e briga com ela. Ela é Nossa, ela é terrível. Eu falo, ó, se 3 eu anos. for lá e eu chegar lá e a Maria estiver mexendo com maquiagem, eu vou brigar com você. Porque você é dedo dura e você não pode ser dedo dura com a sua irmã. E aí ela olha, eu não, brigar com a Maria. Vai lá brigar. Teve um dia que o Tom pegou um chinelo e falou assim, de brincadeira, eu vou bater em você, Alice. Aí foi pra cima dela pra brincar. Aí ela, vai na Maria, bate nela. É na Maria que você vai bater, a Maria, eu! Quando as duas estão brigando, eu pego um chinelo e bato em mim mesmo. E falo assim, ó, eu tô batendo em mim pra não bater em vocês, hein? Aí ela, não, bate em você, não, bate na Maria. Ela Tadinha da Maria. Com 3 anos, ela já tem esse nível de Maquiavel na mente dela, da menininha. Pois é, imagina. Que vai virar. Daqui a pouquinho eu tô lá. Tem. É uma ciência muito, muito complexa, né? Igual você falou dessa dos irmãozinhos abraçar. Agora eu já sei que não pode, mas eu vou querer fazer o teste, né? Pra ver que não funciona. Na verdade, tô brincando, não é que não pode. É porque essa é muito boa, né? É porque é algo que às vezes é muito... pode se tornar até traumático mesmo. E a dificuldade da pessoa de reconhecer. É muito mais de desenvolver nela o entendimento do que ela foi capaz de provocar no outro. Um sentimento desagradável. E não pede desculpas porque isso, sabe... É ela entender a consequência do ato dela. Uma coisa que os pais fazem muito hoje em dia é o se, né? É a ameaça. Gente, ameaça é algo que os pais colocam para ter controle, mas o que eu vejo no consultório é o contrário. Quanto mais os pais ameaçam, mais reféns eles se tornam dos filhos. Então, por exemplo, você fala para Maria, Maria, se você não for tomar banho agora, você não vai ganhar o chocolate, por exemplo. Eu já falei assim, se você não parar com isso, você vai chegar em casa e sua televisão não estará no seu quarto. Ok, você fez isso? Você é capaz de fazer isso? Porque, não, porque se você não for capaz... Dependendo do nível do que ela fizer. Mas aí não é dependendo do nível. Se você falou, você tem que cumprir. Entendi. Se você falou, Maria, se você não fizer tal coisa... Não, mas ela sempre fez. Aí, o que acontece? Você corre o risco dela falar, tudo bem, então. Nossa, e aí é o que está acontecendo com o Trump agora. Esse é que é o ponto. Quando os pais ameaçam e colocam o se, na nossa cabeça... Eles fazem truco. Não, Tom, me escuta. TDAH, não, TDAH. É 6, não é não? Tom, me escuta, por favor. Uai, foi a analogia perfeita. Não é. Então, você tá roubando, né, então, na verdade. Você tá trucando sem nada, né? Você tá trucando sem nada. Você não tá com o zap, nem com 7 copas, nem com a espadilha, nem com 7 ouro, com nada. O 12 é já pegar a televisão e doar mesmo. Mas aí você fala, se você não fizer tal coisa, eu vou tirar a televisão do seu quarto. Truco. 6.000, né?
Ela sempre falou, corri. Aí ela vai e faz. Porque na sua cabeça, né, a sua intenção é essa, você tem o controle daquilo ali. Aí ela vira e fala, tudo bem, pode tirar a televisão do meu quarto. Eu continuo fazendo o que eu quero. E aí, você se torna refém. Porque o que você vai vir? Aí você vai vir brigando. Você vai vir tentando convencer, ter o controle daquilo. Então, quando a gente usa o se da ameaça, pense muito antes de falar. Porque se você falar, se você não parar de chorar, eu vou arrancar todos os cabelos da sua cabeça, então você tem que arrancar. Ué. O que é diferente do Carmed, né? Então, você foi lá e retirou. E jogou fora. Então, a gente só promete o que a gente vai cumprir. Quando eu virei o Super Saiyajin, quando eu entrei pra resolver, mas uma coisa muito importante, eu peguei todas as maquiagens dela. Tipo assim, esse foi a minha parte. Porque quando eu desci, ela tava xingando, ela tava gritando. Assim, você tá louca! Aí o Paul entrou. Aí quando ele entrou, eu falei, galera... Eu não esperava isso, imagina. Ela nunca teve essa eu não sei... Mas ela estava com raiva. Mas ela estava com raiva. Era a forma tava que ela demais. E eu falei assim, eu deixo ela chorar. Aqui é o seguinte... Não, eu falo, aqui é o seguinte, eu fui criado da seguinte forma, pelo meu pai. Ele aceitava, não é que ele aceitava, tipo assim, eu era uma criança muito custosa, entendeu? Então, por exemplo, teve uma vez que eu explodi uma bomba lá no Marista, muito grande. Foi 3 viaturas da polícia. Senhora. Gente, corta. Foi na infância, né? E aí chamaram meu pai lá na escola, porque eu fui suspenso e tal. Cara, o meu pai, ele não... Tipo assim, ele falou, você tá de castigo, tanto tempo. Mas assim, ele brigou comigo muito menos do que quando ele falou comigo assim... Para de assoprar. Uma vez, eu lembro disso como se fosse ontem. Meu pai, ele me bateu poucas vezes na vida e essa foi uma delas. E olha a besteira. E não foi, para ele, isso foi pior do que a bomba. Eu estava num restaurante, sei lá onde, muito tempo, mas acredito que ele julgava ser um lugar chique na época. Tava com a minha avó e tal, e a única coisa que eu estava fazendo era pedir um suco e fiquei com as bolhas lá. E ele falou, para agora de fazer isso. E eu olhei para ele, fiquei lá... E ele falou, cara, você não por você não ter me respeitado e não ter me obedecido, aí ele me deu... Olha que fala bacana dele. Essa fala dele foi fantástica. Mas do jeito dele... Nessa época, né? Se eu tinha 6 anos, meu pai tinha 26. Muito jovem. Tá, muito jovem, né? Então, se a Maria hoje tem 6 e eu tenho 35... Se bem que meu pai com 26 era como eu com 50, né, de maturidade. Capaz, né? Mas, enfim, para ele é isso. Então, isso que veio na minha memória na hora. Eu não posso deixar. Ela ultrapassou o limite da casa, que foi quebrar todas as barreiras da hierarquia possíveis aqui dentro. Isso eu não posso admitir. E aí eu tirei todas as maquiagens dela. E aí eu fiquei muito feliz porque ela não pode ter maquiagem. Isso já era uma briga aqui dentro de casa, porque ela não deveria ter maquiagem. E a Roberta foi dando maquiagem. E já tinha tempos que eu queria tirar a maquiagem. Então eu usei o útil ao agradável. Falei, agora pronto, cadê? Tirei tudo e falei, vou jogar fora. Não joguei fora porque eu vou doar, né? E aí uma coisa interessante olha... Por causa do seu comportamento, de você ter comido o Carmed e tal, você mostrou que você não tem a maturidade ainda, que você não consegue ainda utilizar o Carmed da forma adequada. Por causa disso, ele vai ser retirado, a maquiagem vai ser retirada e a partir dos 8 anos, dos 9 anos, eu dou também a previsibilidade para quê? Para não gerar ansiedade. Porque se eu vir e falo, eu vou pensar. O dia que eu resolver, eu te devolvo. Isso gera ansiedade. Não, foi mais ou menos assim que eu falei com ela. Só que eu falei assim, agora eu sou um super saiyajin. A partir do momento que a mamãe entender que você consegue fazer o bom uso, você vai receber de volta. Então, isso é o que seu pai falou lá. Eu falei mais ou menos assim com ela também. Eu falei, essa é a nossa casa. This is our home. Que ela nasceu nos Estados Unidos. And... you cannot fazer isso com a sua mãe, ok? Mas assim, eu e o Tom, nós ficamos, a nossa reação foi a mais engraçada. Porque a gente se olhava assim e falava, caraca,
Que loucura! Parecia uma adolescente, tipo de 16 anos, que eu não deixei na festa, sabe? Algo com os amigos e tal. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu. E o Tom começou a rir. Eu falei, amor, chegou a nossa hora. A Maria tá tipo uma pré-adolescente, cara, com 6 anos, que loucura. É, porque a gente tá errado por causa da maquiagem que não deveria não é ter. só maquiagem, amor. Não, não muitas pode não, coisas. cara. As Também. menininhas hoje, você chega na escola, pô, o papo delas já tá quase Game of Thrones, já. Ai, gente. Entendeu? Elas não existem mais mas- um Tom e Jerry saudável. As meninas super poderosas, não existe. Não, é uma fase eu vejo que diferente, tem uma hiperestimulação. Lógico que em tem, cara. É o muitas YouTube, coisas, as né? coisas. A questão Não, eu não da vou deixar. sexualidade também, eles são hiperestimulados. Então, por isso, né, a questão do controle, Eu controlo do que músicas, vem, não do deixo que muitas músicas escutam, né? Tudo isso adultas, eu não é deixo. pai e mãe, é dentro de casa, não é na escola, né? A arte do equilíbrio, né? A eterna arte de buscar o equilíbrio, porque a gente está aprendendo também. Eu acho que nasce um filho, nasce uma mãe, nasce culpa, nasce um pai, nasce culpa, né? A gente se culpa por tudo. Ah, será que eu falei certo? Mas eu acho que o mais importante é você sempre se esforçar de verdade para fazer o seu melhor. Não adianta você falar ali, eu vou fazer o melhor para minha filha e não levanta, não resolve, não faz. Né? A Maria fala assim, mãe, eu tô cansada, eu faço um monte de coisas. Eu falei, graças a Deus que você faz, eu também faço um monte de coisas. Eu tenho que levantar para te levar pro balé. Enquanto você faz balé, eu treino. Você tá vendo que eu tô treinando. Quando eu deixo você na escola, eu vou trabalhar. Eu volto ao trabalho, eu deixo você descansar e eu descanso também, a gente conversa, a gente tem nosso tempo. Tudo que você faz, eu faço. Só que você ainda faz balé, você tem que pagar a conta, você tem um monte de coisa ainda, Maria. Ainda tá leve, relaxa, aproveita. Aí ela, mãe. Então, assim, eu me esforço, eu acordo todo dia falando, hoje eu vou fazer o melhor pela minha família. Né? Eu falo pelo Tom também, pela minha família. Prioridade. Não, a minha prioridade às vezes não é o trabalho, é a minha família. Eu tenho que ver ali, todo mundo tá certo, a casa tá certa, aí eu consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar sabendo que o Tom tá mal, eu não consigo trabalhar se a Maria tá doente, não consigo. Então eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado, mas eu estou dando o meu melhor para minha família. E lá na frente, Deus vai me recompensar se eu estiver certa ou não, né? E quando ela fala, nossa, mãe, eu tô fazendo muito, eu tô cansada, eu faço um tanto de coisa, só eu que faço, você só pede para mim. Olha, filha, que bom, a nossa família é isso. O papai trabalha, a mamãe trabalha, você tem as suas responsabilidades e a sua irmã também. Família é isso. Porque a gente precisa construir e fortalecer esse conceito de família também. Eu acho que está se perdendo muito. Verdade. A Alice fala, eu também faço muito, mas a Maria não. A Alice agora tá fazendo tudo. Tudo que a Maria faz, a Alice tá fazendo. Então ela tá fazendo balé, a sua pequenininha faz balé com a Alice, a mais velha também faz balé com a Maria. Aí elas fazem balé juntas. Então, assim, minha manhã, de 7 da manhã até 1h da tarde, Deixá-las na escola é comigo. Então, somos nós 3, sabe? Aí, já entra no carro, coloca a música que gosta e vai pra natação, faz tudo junto. E é uma ajudando a outra. Ó, segura aqui a bolsa, segura aqui o condicionador. Ó, Maria, vai esfregando o cabelo da sua irmã enquanto eu faço isso. Maria vai tomando banho sozinha enquanto eu faço isso com a sua irmã. E é nós 3. E esse laço que a gente tem, essa cumplicidade, exige muito delas e de mim também, com certeza. Então, mas é um laço perfeito. O Tom fala assim, amor, hoje mesmo ele falou assim, nossa, você tá tão cansada, você não quer uma ajudante? Vamos colocar alguém de manhã para te ajudar? Eu falei, amor, tá especial, tá osso, tá cansativo, tudo, mas vai passar e eu não quero passar esse momento para outra pessoa. Eu quero viver ele do jeito que eu tô vivendo com as meninas, intensamente, porque eu sei que isso lá na frente, um minutinho que eu fico no carro com ela, cantando, a Maria falando as coisas da escola, ou pedindo, né, conversando coisas ali, ela e a Alice, isso vai mudar tanto na cabeça dela, sabe? A memória de infância que ela vai ter comigo, às vezes, né, vai aprender E na verdade esse tempo ele é tão curto, né, Roberta? Porque daqui a pouco, quando chegar na adolescência, vão vir outras pessoas que vão, né, ocupar mais esse lugar. Ela vai dividir mais esse tempo dela com outras pessoas, né? Não só com os crushes, mas na linguagem dos adolescentes, né? Mas o convívio social, ele aumenta. Então, a sensação que os pais têm é que estão perdendo os filhos,
né? Mas na verdade é o processo natural. Já nasceu perdido, na verdade. Por isso, nós precisamos aproveitar o máximo que nós pudermos na primeira e na segunda infância, porque a partir da adolescência é aprender a dividir. Na primeira infância, né? Porque hoje em dia, na segunda, as mães já dá maquiagem, acabou. Gente, não é assim não. Gente, mas é o gostoso, seguinte, vai. ó. Você sabe o que é isso aqui? Ó, o garoto Isso aqui é o café do NIMEG, que agora é patrocinador aqui do Doc Talk. Então, agradecer a galera do NIMEG. Jorge. Ó, eu entendo bastante de café, viu, galera? Pra quem não sabe, tá vendo a gente aí dos outros estados do Brasil, a nossa região é uma região muito privilegiada no cultivo do café. E existem vários tipos de café, né? Tem aqueles que você compra no supermercado, que é carvão, tem um pouquinho melhor, que é carvão com terra, e aí vem o gourmet, que já começa a melhorar, e tem o café especial. O que seria um café especial? Café especial é um café que ele não é premiado à toa, que tá o grão dele, né? O grão dele inteiro, assim, é colhido ali à mão, é selecionado se o café é uma fruta, se ele tá madurinho, se ele tá de vez, enfim. Esse é um café super especial. Então, um café, olha, esse aqui, morango, pontuação 86, aquele ali, pamonha e rapadura, são aí os três novos, que na verdade são os nomes dos cafés, mas pelas notas que eles pegam ali, né? Não que tenha algo misturado no café. Então, brigadão ao NIMEG, desde esse episódio, tá aqui ajudando a gente, fornecendo o melhor que eles poderiam, que é o cafezinho pra gente estar aqui tomando. Agradecer a Raquel do Alma. Esse café é de vocês, viu? É pros convidados. De jeito nenhum. Vira. Tá doido. Café é tudo meu. Tem que dividir, Tom. Não. Ensina pros seus filhos a dividir. Na época dos meus pais, não existia educação parental e eles erraram na minha criação e eu cresci egoísta. E esse é o meu defeito. Que horror. Esse aí é o meu preferido, o morango. Então esse é então seu. é Morango seu, é o claro que é preferido. seu. Aí, ó, tá vendo? Esse prazer. aqui de pamonha é seu. Deixa eu pegar aqui. Esse Tá é dividindo maravilhoso. com vocês. E galera, agradecer esse é demais pro a nossa Rafael. parceira do Alma. Agradecer demais a Raquel, nossa parceira do Alma aí. Não sei se vocês sabem, se vocês foram no nosso Saúde Empreende Experience no ano passado. Esse ano já estamos fechando o novo Saúde Empreende Experience para o segundo semestre, mas nós queremos fazer versões pockets, que é fazer o que a gente está fazendo aqui, num formato onde outras pessoas podem estar ouvindo e também participando. A Raquel abraçou o nosso projeto, então em muitíssimo breve estaremos divulgando isso daí para vocês e agradecer a ela pela parceria, pelo apoio, por mandar aí as delícias que todo mundo sabe aí que ela faz. E agradecer também a Medic Imagem Diagnósticos, nossa patrocinadora, né? Uma empresa aí com mais de 25 anos, que investiu aí milhões de reais para trazer diagnósticos precisos aí para os médicos de toda a nossa região e ajudou aí tantos pacientes, foram tantos diagnósticos e tantas chances, né, das pessoas poderem se tratar da forma correta. Então, muito obrigado por estarem patrocinando aqui o nosso querido Doc Talk. Falar também do TEAR, fazer aqui o merchan aí do TEAR, que é o maior empreendimento, com certeza, que essa cidade já viu para o tratamento de autistas, né, Rafael? E muito mais agora com o Hospital Dia. Queria que você falasse um pouco mais aí desse projeto que a gente tem tanto orgulho de ter participado, um pouquinho que seja, né, para estar ajudando aí, um projeto excepcional para nossa cidade. O Instituto TEAR é uma clínica multiprofissional com fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, psicopedagogia, serviços médicos também, psicomotricidade, musicoterapia. Temos serviços diagnósticos também de audiologia, polissonografia e temos um hospital dia onde pessoas com transtornos mentais graves, persistentes, elas poderão ir e terão uma pensão completa, café da manhã, almoço e o lanche da tarde, e receberão reabilitação por meio de terapias, com psicomotricidade, a terapia ocupacional, oficinas terapêuticas, a psicoterapia, o serviço social, e nós também faremos atividades externas,
fora da clínica, nas praças, nos parques, no cinema, no shopping, com essas pessoas, garantindo a inclusão. Muito legal o projeto. E a Arlete, né? A Arlete é disputadíssima, galera. Tem que entrar na agenda dela, marcar uma consulta aí lá para novembro, janeiro do ano que vem. O que eu falar? Não, você tem que fazer o seu merchan, ó, galera. Para eu quem não sou sabe, eu já vou péssima soltar a nessa bomba. A Arlete parte. vai lançar um infoproduto que vai revolucionar o Brasil na questão da educação parental, que é um projeto que a gente está fazendo aí dentro do Saúde Empreende também. E estamos pegando as coisas que a Arlete criou em todos esses anos e a gente junto, ajudando um pouquinho também ela a desenvolver isso para poder alcançar mais pessoas, para poder furar a bolha da nossa cidade, para poder levar isso para o Brasil inteiro, porque com certeza é um grande talento, né? E é talvez algo que todas as pessoas estão precisando, porque a gente está vivendo um tempo de transição. É um tempo de inteligência artificial, todo mundo acha que sabe o hoje, mas o amanhã não é igual ao hoje, as pessoas estão vivendo um mundo um pouco perdidas e talvez tudo que a gente puder oferecer para que a gente dê uma bússola para as pessoas vai ser uma coisa muito boa, que é o que a gente está desenvolvendo agora, e aprenda, Arlete, a fazer seu próprio merchan agora. Na verdade, né, quando eu cheguei até vocês foi através do Saúde Empreende e eu vi ali a necessidade talvez de realmente conseguir acessar mais pessoas, uma vez que no consultório eu não tenho mais, né, como atender diante, né, de uma agenda realmente muito cheia. E a minha verdadeira paixão é trabalhar com crianças, com adolescentes, com pais, né, e trabalhar muito com essa educação parental, porque eu acredito que, independente da tecnologia, dos recursos, dos avanços, a família ela é a base de tudo. Né? Nós não podemos e devemos sempre trabalhar com os nossos valores, respeitando tanto a criança quanto o adolescente, quanto esse contexto familiar. E o objetivo é esse, né? Através de uma educação parental respeitosa, baseada, né, em evidências também e mudanças de comportamento, a gente conseguir, de certa forma, acalmar e tranquilizar esses pais para que eles possam realmente direcionar, né, os filhos numa educação mais consciente, mais respeitosa, e é isso. É isso, a gente agora trabalhando com a saúde, a gente tem o prazer, né, de participar de projetos extraordinários como esses, que a gente já fez dezenas e dezenas de vídeos aqui para os dois e conseguimos levar aí com certeza o conhecimento e a importância do que vocês fazem para todo mundo. Queria agradecer esse episódio demais a todo mundo que está aqui até essa hora. Rafa vai ser papai na segunda-feira, viu, gente? Então tá passando, deve estar ouvindo isso aqui, absorvendo com uma atenção muito grande. Brunão, pai recente também, já está aí falando, ixi, meu tempo está chegando. Grande Wesley que está ali de sinusite e tal. Mas está firme e forte. Mas está firme e forte. Sempre. Grande Henrique, nosso maior videomaker e músico da cidade de Patos de Minas, né? Muito obrigado aí, pessoal, todo mundo da Bimaus, obviamente, também que não está aqui, mas que participa aí na elaboração de todos esses episódios. Esse foi mais um Doc Talk. A vontade era de continuar falando mais umas 4 horas, mas se a gente falar mais, eles não vão voltar Assunto mais. teria. Aí não tem. Aí marcar vocês não vão consulta voltar, agora com vocês. E aí não vai ter graça. Espero que vocês voltem em breve. Espero que vocês participem do nosso Saúde Empreende Pocket, para a gente trazer ainda mais pessoas e poder debater isso na frente. Eu acho que vai ser um modelo interessante. Eu acho que está precisando disso na nossa cidade. Mandar um beijo muito especial para minha esposa, Roberta. Né? E também para a Olivia, para a Olivia que não pôde vir hoje, que foi aniversário dela ontem. Sim. Então, os parabéns aí para a Olivia, que não veio hoje. Um beijão e tamo junto. É Valeu, isso. galera.